Sede meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Meu nome é Jim, J-I-M, é diferente mesmo. Eu sou membro em formação da Comunidade Fraterno Amor e hoje eu tenho a graça de partilhar desse dia tão expressivo para a nossa igreja e para a nossa vida, né? Hoje, dia 1º de maio, nós iniciamos um mês mariano, né? Um mês que é especialmente dedicado à Virgem Maria há muito tempo, pela tradição da igreja, e também dia de São José Operário, né? Que torna duplamente especial. E o que eu queria conversar com vocês era justamente sobre esses dois pontos, que muitas vezes a gente passa despercebido e não compreende a beleza e a grandeza do dia de hoje, né? A igreja, em milênios, né, em 2000 anos, escolheu o mês de maio para expressar a devoção à Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa. E a comunhão dela com São José, aquele que possui o título de protetor da igreja, aquele que foi protetor da Virgem Maria e do menino Jesus, simplesmente, inicia o mês mariano. Começa por ele. E aí muita gente tem a dúvida, né? Porque 19 de março a igreja celebra a solenidade de São José. E agora, novamente, nós celebramos, só que é dessa vez como São José Operário. E a igreja colocou essas duas vertentes propositadamente, para que a gente pudesse entender e compreender o mistério. Dia 19 de março, a gente está em meio à Quaresma. Um período em que a gente está esperando a Semana Santa, a Paixão, a Páscoa. Um período voltado à espera, à oração, à conversão, ao novo. E São José possui uma data expressiva no meio desse período. Por quê? Porque ele vai vir como modelo daquele homem que expressou a fé de uma forma misteriosa. Tanto que, nas Escrituras, a presença de São José é bem silenciosa. Não é verdade? A gente não vai ter tantos relatos da presença dele. Inclusive, os teólogos dizem que, quando Jesus tinha por volta de 20 anos, São José faleceu. Que era justamente quando Jesus já não precisava mais da proteção e dos ensinamentos da figura paterna de São José. E ele ganhou o céu. Então, durante a Quaresma, a gente recebe a solenidade, que, inclusive, interrompe os efeitos da Quaresma. A gente tira o roxo, a gente respira a alegria com aquele que, em plena humanidade, guardou a fé, guardou a Sagrada Família, a Virgem Maria e o menino Jesus. E não só guardou, como ensinou, como levantou, como zelou, como aquele que recebeu o desafio, aquele tempo, aquela realidade de levar consigo uma mulher que estava grávida e não era dele, um homem que era pobre, numa sociedade altamente marginalizadora, e tomou para si e levou. Imagine quanto aquele homem andou, puxando muitas vezes um burrinho com Nossa Senhora grávida em cima. Imagine quanto aquele homem ouviu.
Quanto aquele homem deixou de comer, de beber, para dar de comer à Virgem Maria e ao menino Jesus. Ora, se no dia de hoje os nossos pais fazem isso, tu imagina naquela época. Entendem? Uma vez eu fui para uma pregação e o pregador disse assim: cada dia que seu pai vive, sua mãe vive, é mais um dia para você, mas é menos um dia para ele. Então, São José viveu duplamente. Viveu por Jesus e pela Virgem Maria. E doou a sua vida plenamente a isso. E por isso ganhou o céu. E hoje, durante muito tempo, a igreja já reconhece São José como protetor da igreja. Como nosso protetor. Se protegeu o Deus Filho, avalie nós, né? Só que aí, no dia de hoje, a igreja vai celebrar a memória de São José operário. Com essa peculiaridade. Por que operário? Porque a igreja passou a reconhecer o trabalho como um caminho de santidade. Santa Teresa d'Ávila reconhece São José como um homem altamente espiritual. Porque no seu ofício, e a gente vê muito São José como carpinteiro, né? Mas naquela época não existia apenas o carpinteiro, ele era mais um artesão. Ele fazia a porta, ele colocava a escadaria da porta, ele sentava a porta, entende? Era o famoso faz tudo. Então eu avalio quanto São José não deve ter trabalhado para alimentar Jesus e a Virgem Maria, né? Toda a infância de Jesus, a adolescência, até entrar a fase adulta, né? E José vai ser justamente esse exemplo de homem, e aí quebrando os paradigmas da masculinidade que a gente tem hoje. Hoje a sociedade nos diz que o homem tem que ser um homem macho, né? Animalizando o homem. José vai ser o exemplo de homem, verdadeiramente homem. Aquele que deu o sangue e o suor pela sua família. Longe de ser qualquer tipo de animal. Muito pelo contrário. Assim, com a graça de Deus. Por isso a missão dele. Né? Então, no dia de hoje, a igreja celebra a memória de São José mais uma vez, mas dessa vez fazendo referência ao seu ofício, como uma expressão de caminho de santidade. Já ouviram aquela frase, né? Não lembro do filósofo, mas o trabalho dignifica o homem. São José trouxe uma nova perspectiva, na verdade é mais antiga. O trabalho santifica o homem. Né? Por isso que na nossa vida o trabalho está totalmente atrelado à nossa existência. Porque é um meio de santificação que Deus nos propõe. E no dia de hoje, o primeiro dia do mês de maio, o mês da Virgem Maria, iniciamos celebrando a vida de São José, aquele que a protegeu, aquele que estava com ela, e que é valiosíssimo para nós. Os teólogos falam muito em cristologia, mariologia. Só que existe a joséologia. Existem 3 centros de estudos hoje no mundo que estudam apenas São José. Sabia? Para vocês terem ideia do quanto ele é importante para a nossa fé. Né? E quando eu estava rezando, preparando para conversar com vocês, vejam só, para vocês terem ideia. São José é padroeiro da Igreja Universal, da nossa igreja. É padroeiro da boa morte, das famílias, dos pais, das gestantes, dos viajantes, dos imigrantes, dos artesãos, dos engenheiros e trabalhadores. Tem noção do quanto a gente limita? É padroeiro das Américas, do Canadá, da China, da Grécia, do México, Coreia, Áustria, Bélgica, Peru, Filipinas e Vietnã. E muitas vezes por nós passa despercebido, né? Inclusive nas nossas orações.
Só que ele está ali, ó. O pai adotivo de Jesus, que ganhou o céu antes mesmo de Jesus voltar para lá, né? Para preparar o caminho. E de lá nos proteger. E aí, no dia de hoje, né, eu trouxe uma música para a gente refletir sobre São José. Antes que eu fale um pouquinho da Virgem Maria, um pouquinho mais, mas no dia de hoje privilegiando ele, em razão dela e de Jesus. E eu vou ler um trechinho para vocês. Eu queria que vocês escutassem com atenção, porque eu pessoalmente acho muito linda. E ela diz assim: eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Ora, se isso, que eu acredito que expresse 1% do que de fato foi a vida de São José, uma pessoa santa que viveu lado a lado com o menino Jesus e a Virgem Maria. Se esse homem não tiver a receita para que eu possa também conviver com ambos, não sei quem terá, já que ele foi o primeiro a descobrir. Não é? Mas também no dia de hoje, eu trago uma proposta para vocês. Que a gente busque, iniciando hoje, viver um mês de experienciação com a Virgem Maria. Aqueles que já têm intimidade e aqueles que ainda não, que têm curiosidade ou que têm alguma limitação. Ginha, eu não consigo rezar com a Virgem Maria. Não consigo. Para mim, rezar a Maria, para mim, está bom. Eu não acho que ela é isso tudo que o povo diz. Ótimo. É você que eu quero. E eu tenho certeza que Deus quer mais ainda. E a proposta que eu tenho é que, iniciando hoje, vocês busquem preparar, aqueles que já possuem, preparem um canto novo na casa de vocês. Uma imagem dela, uma velinha. E todos os dias, uma imagem bonita, que transmita afeto para você. Não um objeto de decoração, mas aquela imagem que você olhe e faça com que você sinta afeto por ela. Coloque lá. Nos dias que você puder, coloque uma flor que você encontrou num jardim, no meio da rua. E coloque para ela. E nos dias que você não tiver a flor, que você possa acender a vela para ela. Se você puder rezar o Santo Terço, seria maravilhoso. Mas pelo menos uma salve rainha para ela. No final desses 31 dias. Eu garanto, eu, que não sou nada, garanto, que transformações acontecerão na sua vida. Se você fizer simplesmente isso. E eu vou contar uma historinha para exemplificar o poder disso. Há muitos anos atrás, séculos inclusive, né, uma senhora no mês de maio fez isso. E todos os dias ela ia para o altarzinho que ela fez, simples, uma toalhinha, uma imagenzinha de barro. Todo dia ela botava uma florzinha, acendia uma velinha. Ela era casada, o marido ateu, via ela fazendo aquilo ali todo dia, e para ele não significava nada, né? Pelo contrário, uma perda de tempo, né? E todo dia ela fazia isso,
E ele ficou observando. Só que foram 31 dias, né? E no meio desses dias, um certo dia ele observou ela, ele olhou ela rezando no altar e ele fez uma prece, sem nem saber o que estava fazendo. A senhora, me ajuda a mudar de vida, que eu não quero mais ter a vida que eu tenho. Ele disse isso e seguiu a vida. Tempos depois, ele, repleto do pecado e dos problemas que tinha na vida dele, amarrou uma pedra no pé, pulou da ponte e se suicidou, né? A esposa ficou desesperada. E aí a esposa andando por uma rua desesperada, chorando em prantos pela vida do esposo, que como um suicida iria direto para o inferno, né? E ela, muito devota, espiritualizada, encontra nessa rua uma pessoa que estava vivo à época, São João Maria Vianney, o Curadás, que hoje é o padroeiro dos sacerdotes diocesanos. Na época vivo ainda, cruza com ela e faz: por que você chora? Ela fez: não, é porque eu perdi meu marido se suicidou e tal. Ela fez: reze por ele, porque ele precisa da sua oração, porque ele está no purgatório, e só as suas orações agora podem agilizar o processo para ele sair de lá. E ela fez: por que no purgatório? É suicida, ele deveria estar no inferno. E aí, São João Maria Vianney diz para ela: naquele dia que você estava diante do altar, rezando para Nossa Senhora, para o menino Jesus, seu marido fez uma prece, até que inconsciente, e pelo motivo daquela prece, a Virgem Maria alcançou a misericórdia para a vida dele, o suficiente para que ele tivesse a esperança, não indo para o inferno e indo para o purgatório, onde de lá as suas orações o pudessem tirar. Uma simples prece de alguém que não tinha preparado nem o altar, mas que teve o poder para salvar uma alma. Avalie o que não pode acontecer na sua vida, se durante os 31 dias você for fiel e está disponível a viver uma experiência nova com aquela que foi e é o primeiro ostensório a carregar consigo Jesus. Eu trago esse propósito para vocês no dia de hoje. Vocês não têm nada a perder em fazer isso. E desafio, porque eu também farei. Já comecei. Quando se trata do céu, quando se trata de Jesus, Maria e José, o ganho se chama céu. Façam a experiência. Vivam. E o mês que se inicia hoje, com a vida de São José, traz algo muito especial para nós, no tempo que nós vivemos. Um propósito de uma vida nova. Nesse tempo pascal, onde a vida de Cristo, a luz de Cristo, nos gera vida nova. E mais uma vez, José, que veio no meio da quaresma, num período de transformação, vem agora no tempo pascal, no tempo da luz, nos ensinar mais uma vez para vivermos uma vida com intimidade, próximo a Jesus. Como a gente diz aqui, pela vida de São João, reclinado no peito de Jesus, como uma expressão de intimidade com Ele. Compreendem? Vocês aceitam o desafio? Queria pedir que a Ministério de Música vai cantar o trechinho da música Simplesmente José. E eu sei que para muitos não é um costume rezar para São José, com ele, pela sua intercessão. Enquanto troca o trechinho da música, faça uma experiência.
Faça uma prece para ele. E no dia de hoje, em especial, pela vida profissional de vocês. Para aqueles que têm seu emprego, reze pelo seu emprego, pelos seus companheiros de trabalho, pelo seu chefe, por aquele que justamente lhe dá mais trabalho, aquele que lhe santifica. Reze em razão dele. Aquele que está desempregado, reze pela graça que está sendo gerada no ventre da Virgem Maria para você ainda. E peça a santa intercessão daquele que trabalhou, deu sangue e suor para alimentar, educar e ensinar até o céu. Escutem com atenção e dela façam sua oração. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de sua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. São José Operário, rogai por nós. Linda, não é? Sim ou não? Sim. Só que como o mês é dela, eu acho justo que a gente comece a buscar compreender o mistério que ela guardou no seu íntimo. Aquela que é reconhecida por nós muitas vezes apenas como uma boneca de cristal, a Virgem Maria delicada. Mas que traz uma expressão para nós, que vai além disso. Quem já assistiu o filme de A Paixão de Cristo de Mel Gibson, tem uma cena que enquanto Jesus está levando a cruz, está o demônio de um lado da calçada e do outro está a Virgem Maria. E ele encara ela e ela encara de volta. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, a cara dela não é de delicadeza, é de força. Ora, se uma mulher suportou o que suportou,
E a maioria do tempo em silêncio. E chegou onde chegou, pelo amor que carregou. Se isso não for força, fortaleza, a autoridade na graça de Deus, delicadeza que não é. Embora também seja delicada, seja sutil. E toque com um toque suave como ninguém tem. Mas ela nos convida nesses 30 dias, 31 dias, né? A partir de hoje, a viver uma experienciação com ela. Não apenas experimentar. Experimentar e agir. Com ela, a ter uma experiência nova em Deus. Que é isso que ela nos propõe com sua vida. Desde sempre. Desde sempre. E aqueles que não têm intimidade, se coloquem disponível. E na sua oração, diga assim: eu quero ter uma experiência. Eu quero te conhecer. Só isso. Só isso. Porque eu já fiz isso um dia. E aqui estou eu. Deus queira que amanhã eu esteja muito mais perto do céu. Eu estou longe um bocado ainda. Porque se meu Deus, que é meu tudo, aquele que é o Deus do impossível e que pode todas as coisas, que pensou em mim quando estava na cruz, que pensou em você quando estava na cruz, escolheu aquela família, aquela mulher, para vir até mim. Como eu digo, eu não vou procurar inventar a roda e descobrir um novo caminho. Porque Ele escolheu o melhor caminho. E eu preciso segui-lo. Já ouviram isso em algum canto, né? Vem, segue-me. Não foi vem e inventa. Vem e segue-me. Minha obediência será em seguir. E certamente, se eu não me perder, o céu eu também ganharei. Porque que eu possa estar com a cabeça reclinada. Na minha mão direita, pegado na Virgem Maria. Na minha mão esquerda, no glorioso São José. Se eles não me ensinarem a caminhar e alcançar o céu, meu amigo, vai ser difícil. Bem mais difícil. E aí, vou botar a ministério de música para trabalhar de novo. Vamos suar, pessoal. Eu estava rezando e pensei em outra música para trazer para vocês. Uma música que também é bem expressiva. E traz para... Os animais de São Francisco gostavam, pessoal, não se preocupe não. Uma música que vai expressar também um mistério que vai ser vivido nesses dias e que a igreja contempla. E para nós é essencial para a nossa vida. E o resultado dessa música é o nosso Jesus sacramentado, como o maior presente de amor para nós. Amém? O Ministério de Música vai cantar essa música. E aí a gente vai contemplar a letra dela. Quem souber vai cantar, vai rezar. Mas tem que ser com algo que torna a nossa oração como um encontro com Deus, a exaltação da nossa alma a Deus efetiva. Quer ter fé. Porque se teve algo que São José teve, e a Virgem Maria também, é fé. Não palavras.
Porque Deus fala muito em silêncio. Pedi e recebereis. E o que torna isso efetivo é a nossa fé, a nossa autoridade em Deus. Como filhos, como servos, como pequeninos, miseráveis, como crianças. Porque o céu é dos pequeninos. Me ensina, São José, a andar. Me ensina, Virgem Maria, a rezar. Meu Deus, me acolhe como estou e me devolve como tu és. Amém? A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta Que de Isabel que nasceu. de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. a primeira